Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Elza Basílio e eu moro aqui nesse estadão lindo de Santa Catarina, numa região muito fria. Você sabe que por aqui é muito comum você encontrar famílias alemãs. Santa Catarina é um estado onde o imigrante alemão acabou escolhendo, né, os nórdicos europeus. Os holandeses, os alemães para cá vieram, mas ganhou destaque na cidade onde eu moro, cujo nome eu não vou divulgar ainda, ganhou destaque a vinda do seu João Pinto, um português. Ele veio para cá no comecinho do século passado. Ele veio e ele montou na nossa cidade o seu negócio, que começa através de um casarão. Esse casarão que foi montado pelo seu João Pinto, lá naquele comecinho do século passado, é um lugar dos mais bonitos da nossa cidade e que acabou se tornando um lugar assim esquecido e temido devido às assombrações, os fantasmas que comprovadamente nele aparecem. Você tem medo? Você que está ouvindo, tem medo de assombração? Tem medo de fantasma? Você seria capaz de passar uma noite no casarão que um dia pertenceu ao português João Pinto? Vamos aos fatos. Neste exato instante em que eu resolvi começar a te escrever, eu estou, na verdade, dentro de um carro na frente do casarão. E eu comecei a escrever no celular mesmo. Tenho lá minhas dificuldades, eu não tenho aquela habilidade com os 2 dedos, mas eu vou catando milho e vou escrevendo aqui em frente ao casarão, dentro do carro onde eu estou. Tem uma chuva fina caindo, quase uma garoa, uma chuva fina que insiste em banhar as paredes e as janelas do velho casarão. Na varanda do primeiro andar, 2 pombos, eles se apoiam assim, um do lado do outro, tentando um aquecer o outro, porque o frio é persistente. A temperatura hoje, exatamente hoje aqui em Santa Catarina, e bem na frente do casarão, parece que está mais baixa do que nos dias anteriores. A calçada na frente do casarão alagada, devido a alguns buracos, que formaram poças d'água, produzindo uma espécie de um espelho, onde, quando eu olho para esses espelhos das poças d'água, tenho a impressão de ver vultos que passam a todo instante. Tudo bem, soma-se a isso um pouco também do medo que eu estou sentindo. Mas eu estou aqui, na frente do casarão. A chuva dessa manhã, eu estou por volta de 9h15 da manhã. A chuva trazida por um vento forte açoitava ainda uma placa que ficou incrustada na entrada principal do velho casarão. Ali, essa placa, feita em bronze, homenageava o grande João Pinto, esse português. Segundo quem o conheceu, eu não o conheci, mas, por exemplo, meus avós, bisavós estiveram com ele. O João Pinto, ele era um português assim, sisudo, sabe?
e ele chegou por volta de 1910 na nossa cidade. Quando ele chegou em 1910, já era um rapaz de uns 18 anos. Ele chegou em 10. Aí ele chegou com a ideia de comércio. E qual era o comércio preferido do senhor João Pinto? Ele vendia bacalhau. Segundo se contava na época, ele ia até o porto lá em Santos. Então ele saía de Santa Catarina, ele ia a São Paulo, de São Paulo ele ia no Porto de Santos, onde ele tinha um parente que trazia esses bacalhaus vindos da Noruega. Ali ele pegava aqueles bacalhaus todos, trazia para cá, para o sul, mais especialmente Santa Catarina e para a nossa cidade. E ele começou a vender esses bacalhaus de casa em casa, de porta em porta. Muito trabalhador, muito batalhador. O João Pinto ele foi ganhando dinheiro com isso. Na medida em que ele foi ganhando dinheiro com isso, ele comprou o lote, o terreno, onde ele iria construir o casarão. Só que ele não queria construir o casarão de qualquer jeito. Então, essa pessoa que trazia para ele esse bacalhau da Noruega também começou a mandar para ele, lá de Portugal, os azulejos portugueses. Então, o seu João Pinto, ele queria fazer o casarão, mas onde ele pudesse colocar nas paredes os famosos azulejos portugueses. Aí o seu João foi comprando tijolo por tijolo naquele lote. E ele mesmo, naquele comecinho de século passado, acabou ajudando os pedreiros da sua obra, até como servente. Dizem até que ao final da construção do casarão, ele havia se tornado tão bom no que fazia, que se tornou também um pedreiro. Naquela época, ele colou, dizem que ele, para colar os tijolos, não teria nem usado cimento, e sim o óleo de baleia. Ele era muito propagado e usado para esse fim. Como na época havia muita baleia, até em virtude disso, nós tivemos depois um desfalque desse mamífero espetacular pelos mares. Ele usou o óleo de baleia para juntar os seus tijolos. Foi exatamente aqui, nesse lote, onde hoje eu estou em frente, vendo o casarão antigo. Foi exatamente aqui que ele fez o seu casarão. E a partir do momento em que o casarão estava construído, pronto, foi que ele, aí sim, se casou com a senhora Maria do Céu, também portuguesa, mas já radicada no Brasil. E com a senhora Maria do Céu, o seu João Pinto acabou tendo os filhos, não foram poucos. Chegaram a 5 que sobreviveram, fora aqueles que morriam. Era muito natural que bebês morressem do mal de 7 dias. Naquela época, isso era muito comum de acontecer. Depois, o casarão ficou tão grande e tão bonito que o seu João Pinto, ele usava esse casarão para comercializar o seu bacalhau especialmente. Então ele trazia as azeitonas, aquelas azeitonas que vinham das oliveiras europeias, trazia o vinho português e trazia o bacalhau. Diz que vinha gente de muitos locais de Santa Catarina aqui nesse casarão para comprar daquele português sisudo, sério, seu João Pinto. Vinham comprar o bacalhau da Noruega, que dizem era uma delícia, mas as suas azeitonas e ainda os vinhos que ele trazia especialmente de Portugal. Então, durante muito tempo, esse senhor português, o seu João Pinto, ele importava mesmo o bacalhau norueguês. E assim ele foi construindo um império. Você sabe que português é um cidadão extremamente trabalhador, muito inteligente e muito econômico. Nossa, o seu João Pinto, na medida que o dinheiro entrava, ele guardava. Era um homem que servia de exemplo para muita gente nos dias atuais. A maioria dos casarões vizinhos foram adquiridos por ele, porque naquele lugar onde ele construiu o casarão dele, outros foram surgindo. Você sabe como é que é? Normalmente um bairro ele se forma assim, né? É um casarão,
aí o terreno ao lado não vai construir uma casinha, constrói também um casarão, que atrai um terceiro casarão, e esse bairro acabou recebendo o nome de Casa Grande. Esse bairro onde eu estou hoje aqui na minha cidade, em Santa Catarina, e de frente ao casarão, é o bairro Casa Grande, que recebeu esse nome justamente em função dos casarões que foram sendo construídos aqui a partir do casarão do senhor João Pinto. Na medida em que o tempo passava, quando ele sabia que alguém estava atravessando alguma dificuldade, seu João Pinto ia e comprava o casarão ao lado. Mas eu estou em frente ao casarão principal. E é aqui que tudo acontece. É aqui que o sobrenatural se sobrepõe. A fachada do velho casarão tem 3 janelões, tem um sótão. Desse sótão, conta-se que seu João Pinto vislumbrava todo o comércio da região. Havia 2 pavimentos contendo, à época do senhor João Pinto, 5 quartos na parte de cima e mais 2 na parte de baixo. Uma grande cozinha ficava na parte de trás, que abrigava uma grande quantidade de produtos. Era uma despensa, era um depósito, onde ali ficavam muitos bacalhaus da Noruega, as azeitonas das oliveiras europeias e os vinhos das vinícolas europeias, especialmente portuguesas. As paredes internas do casarão, todas revestidas com os caríssimos e lindos azulejos portugueses. Abaixo dos janelões do casarão neoclássico, via-se também alguns detalhes e desenhos que remetiam a grandes vultos portugueses. Seu João Pinto, português sisudo, teria ele trazido também de Portugal um artista. Depois que o casarão ficou pronto, o seu João mandou que viesse direto de Lisboa um artista. E esse artista português, ele veio e ornamentou toda a construção com imagens e detalhes da arquitetura portuguesa. Um luxo. E aí, todo o calçamento da parte externa do casarão, ele fez com as famosas pedrinhas portuguesas. Brasileiros não sabiam assentá-las. Então ele trouxe também de Portugal, junto com esse artista, um caceteiro. O caceteiro é o profissional que assenta essas pedrinhas portuguesas. Então tudo isso, um luxo. O casarão ficou pronto em definitivo em 1940. Ou seja, ele chegou aqui em 30 anos depois é que o casarão ficou totalmente pronto. A partir de 1940, com o casarão pronto, ele rico, ele comprando todos os casarões ao redor do seu, o senhor João Pinto passou a ter problemas difíceis. Segundo se contava, o primeiro problema teria começado com uma hérnia inguinal. Depois, as dores dessa hérnia teriam se confundido com próstata. Ele ficou doente. Chegou um momento em que o seu João Pinto esteve internado no hospital pelo menos umas 5 vezes. Não era só o problema da hérnia inguinal e nem próstata. O problema também havia partido para o coração do seu João Pinto. Nessa época, os filhos do seu João Pinto já davam os primeiros passos na condução de suas empresas. Segundo o que se comenta, os meus avós, meus bisavós, o seu João Pinto ficou feliz. Ele estava satisfeito com esse interesse dos filhos, com os seus próprios negócios. Ele acreditava que ele fosse deixar o seu império em ótimas mãos após o seu passamento. Se houvesse, e ninguém está livre, se houvesse a sua morte, ele teria com quem deixar o casarão. Porém, o ano do seu falecimento foi muito marcante. Foi o ano de 1945. Foi quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial. Logo após ter recebido a notícia do fim da guerra, dizem que o senhor João Pinto ele deu um grande sorriso pela felicidade. Teria esfregado as 2 mãos dizendo: puxa, voltarei a trazer a azeitona da Europa, voltarei a vender o azeite europeu, o espanhol, e voltarei a vender o vinho português. Teria ele ficado feliz, mas essa felicidade não durou mais do que meia hora,
porque 30 minutos depois dessa notícia, ele teve um ataque fulminante do coração e, infelizmente, veio a falecer. Morreu em 1945. E quando ele morreu, começou a morrer também a sua fortuna. Os filhos, que não eram poucos, 5 sobreviveram, os filhos tinham pouco apego aos negócios. E isso culminou numa decadência substancial. Aquele sólido patrimônio conquistado pelo seu João Pinto foi se esvaindo, foi sendo prejudicado. Os filhos começaram a gastança, a viajar mundo afora. Os filhos queriam ir para o exterior, especialmente a Europa. Veja bem, o pai, o dono do império, jamais voltara a Portugal. Seu João Pinto nunca pôde voltar a Portugal, mas os filhos sim. Viagens ao exterior, compra de carros de luxo, rabo de peixe, o Impala, jogos de azar e constantes abalos econômicos foram provocando uma grande dívida para a família Pinto, a família do português. Tanto que, 5 anos após, pouquíssimo tempo, em 1950, 5 anos depois que o Sr. João Pinto havia falecido, ocorreu a decretação da falência da família Pinto. O casarão, o grande casarão construído pelo Sr. João Pinto, em 1951, teria que ir a leilão. O casarão, portanto, passou a ser administrado por comerciantes de peixes e de óleo de baleia, mas, devido às dívidas de impostos municipais, o velho casarão foi entregue ao poder público municipal da nossa cidade. Por algum tempo, a prefeitura usou o prédio como repartição. Depois, dizem até que o casarão chegou a ser cadeia pública e depois fechou o casarão. Mas fechou por quê? Aí é que começa a história que eu quero contar. O casarão se fechou, não resistiu nem mesmo sendo cadeia pública, porque os presos não suportavam o cheiro de bacalhau do casarão. Era assim que começava a surgir a história do fantasma do seu João Pinto. Quando a prefeitura tentou fazer do casarão uma repartição pública, ninguém conseguia atender. Os funcionários públicos não conseguiam ficar dentro do casarão e nenhum usuário da prefeitura, nenhum da nossa cidade, nenhum habitante da nossa cidade conseguia ali realizar os seus serviços, porque surgia o cheiro insuportável de bacalhau. Para os presos, pior ainda. Primeiro, quando se tornou cadeia pública o casarão, vinha o cheiro fortíssimo de bacalhau. E exatamente à meia-noite se ouvia uma batida de palmas e um sotaque português que dizia: vamos acordar, eu preciso de pendurar meu bacalhau. Vamos acordar, eu preciso de pendurar o bacalhau. Os presos se apavoravam. Começavam a gritar. No dia seguinte, havia aquela reclamação de todos que não suportavam mais ficarem ali no casarão. Muitos passavam tanto medo que tinham uma síncope, um ataque do coração. Alguns até perderam a vida e não houve jeito. Teve que se tirar a cadeia pública daqui e transportá-la para outro lugar. A prefeitura ainda teria feito o esforço de transformar o casarão em moradia. Quem sabe pudesse ser reformado e o próprio prefeito, o presidente da Câmara Municipal, assim, alguma autoridade, pudesse morar aqui, como se fosse o palácio da administração da nossa cidade. Não houve condição, porque quando a pessoa tentava ficar no casarão, de repente batia o cheiro insuportável de bacalhau, e quando isso não bastava, surgia as batidas de palmas e o sotaque português que diz: vamos acordar, eu preciso de pendurar o bacalhau. Impressionante. O casarão é mal assombrado, de forma que esse prédio
tão lindo, hoje está totalmente fechado. E é por isso que eu estou dentro desse carro, numa manhã chuvosa, com o meu celular escrevendo essa história. Já tirei algumas fotos, várias fotos. Desde então, o antigo prédio serve apenas de moradia para as aves e dizem que algum viciado em droga entra aqui. Mas quando isto ocorre, o que é raríssimo, o viciado sai, apesar da droga que usou, ele sai reclamando: não suportei o cheiro de bacalhau. É um cheiro de bacalhau que vem de dentro do casarão. Alguns transeuntes, enquanto eu estou aqui dentro do carro, a chuva deu uma trégua e eu vejo que alguns transeuntes até param para ler uma placa de bronze instalada na parede frontal do casarão, dando conta que ali era a casa do português João Pinto, que ajudou na formação da nossa cidade, e que essa é uma casa tombada, é um prédio tombado. Mas a maioria passa em frente ao casarão rapidamente ao longo da calçada e talvez nem pare para observar a beleza que tem esse casarão. Na parte externa há uma parede toda revestida ainda com o lindo azulejo português. Impressionante a beleza, olha quantos anos. Se a gente fizer a conta que o seu João Pinto chegou aqui em 1910 e o casarão ficou pronto em 1940, vamos imaginar que talvez a parede tivesse sido a última a ficar pronta. Então vamos fazer a conta de 40 para cá. São praticamente 90 anos. 90 anos dessa parede está intacta. A parede está perfeita. E linda, hein? A chuva voltou e molha persistentemente as velhas paredes. Incrível, mas o casarão não apresenta ainda nenhuma rachadura. Não há nenhum comprometimento das paredes externas. E pensar que tudo isso foi grudado com o óleo da baleia, não é impressionante? Eu meio que duvidava disso tudo. Então, nessa manhã, por incrível que possa parecer, eu tentei abrir o portão do casarão. Achei que tivesse um cadeado. Não havia. Ou se houvesse, alguém o tirou dali, o cerrou dali, o levou dali, porque estava apenas no trinco o portão. Eu entrei até a varanda. Os pombos voaram na medida em que eu me aproximei. Era um casal de pombos. Os pombos bateram asas. Eu até me assustei com o bater das asas dos pombos. Põe aí, Jesus, o bater das asas dos pombos. Os pombos voaram. Me aproximei da porta. E quando eu cheguei próxima à porta, eu senti o cheiro, o impressionante cheiro do bacalhau norueguês. O cheiro do bacalhau foi tão forte, que apesar de não serem ainda 10 horas da manhã, até abriu o meu apetite. Estranho eu dizer assim, porque tem gente que possa imaginar que talvez o cheiro do bacalhau seja ruim. Para muita gente o é, mas para mim nem tanto. Eu gosto de sentir o cheiro do peixe, do bacalhau. Meu Deus, então é tudo de verdade. Sentir o cheiro do bacalhau. Não cheguei a ouvir as batidas de palmas e também não ouvi o sotaque português do senhor João Pinto, mas o cheiro do bacalhau eu senti. Na medida em que eu contava essa história, algumas pessoas de casa, inclusive meus filhos, perguntou: mamãe, a senhora sentiu, eu estou lendo aqui que a senhora escreveu, só sentiu o mesmo cheiro? Senti, filho. Foi real, senti o cheiro de bacalhau. No casarão? É. Mãe, eu acho que isso é sugestão da própria mente da senhora. A senhora estava escrevendo a história, anotando os detalhes, e talvez impressionada com essa informação do cheiro do bacalhau, a senhora talvez tenha percebido esse cheiro que, na verdade, estava só na mente da senhora. Não, o meu filho, me desculpe, mas ele não tem razão. O cheiro é de fato real e verdadeiro.
Eu não vou divulgar o nome da minha cidade, porque eu tenho medo de ser acusada de estar difundindo algo que possa atrair muita gente para cá e eu não tenho depois como provar. Mas uma coisa eu garanto: o casarão é fascinante. Os azulejos portugueses, lindos. Fico impressionado com a fortaleza dessas paredes, que foram os tijolos grudados pelo óleo da baleia. Tudo isso é real, mas o cheiro do bacalhau é verdadeiríssimo. Outro dia uma pessoa alegou que talvez por ele ter feito as paredes com o óleo da baleia, depois de tanto tempo, depois de tantos anos, vamos imaginar que a construção de fato tenha começado em 10, então tem mais de 100 anos, esse cheiro do óleo dessa baleia, depois de tanto sol, de tanta chuva, então ele pode ainda hoje refletir no ar o cheiro, só que seria esse aroma de peixe, que seria o cheiro de bacalhau. Eu não sei, são teorias, mas uma coisa é fato: eu senti o cheiro de bacalhau. É a história do casarão, o casarão misterioso. Nada e nem ninguém conseguiu ficar nele. Lindo, 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 porém vazio. E parece que ele será eterno. Não é impressionante?